o centro da nossa vida. Amém. Lá em Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem é surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Deus é todo poderoso. A gente às vezes faz as nossas orações e não vê o milagre acontecer. A gente fala, mas será que ele ouviu? Ele ouve sim, porque ele é um Deus que criou todas as coisas. Ele sabe resolver tudo no momento certo. Com essas considerações, eu agradeço a Deus primeiramente por estarmos aqui. Que todos sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Nós vamos orar, ficar em pé, né? E vamos cantar mais um louvor, né? E nas nossas orações, lembrar mesmo de a gente orar muito por essas pessoas na qual nós convidamos, que não se encontram aqui. Mas Deus é Deus, sabe como agir. Né? Então nós temos que entregar a nossa vida a Ele e dizer que Deus seja louvado. Vamos ficar em pé. Agora a gente vai cantar, viu? Com toda alegria. Eu não estou ouvindo a voz de vocês. Eu não sei, acho que eu não sou surda, não. Eu acho que eu vou ter. Eu quero ver agora. Agora eu vou tirar a prova dos 9. Se eu sou surda ou não. Vamos lá, vamos cantar fé e ação. Amém. É isso que nós devemos ter em todos os momentos das nossas vidas, pensando naquele que fez os céus e a terra. Bora lá, animando, viu? Animando para sair melhor na fita aqui, ó. Creio na cruz, todo mundo cantando. Eu creio no teu amor, que está no céu, e és o meu redentor. Creio na tua santa palavra, o Santo Espírito me revelou. Tu és o poder.
E entender que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a gente tem que ter fé e também ação. Estou feliz que meu sobrinho está aqui, é bem no meio. Amém, glória a Deus. Da forma que estão, eu vou ler um versículo da Bíblia. Buscar-ei e me acharei. Jeremias 29:3. Quando me buscar em todos os vossos corações. Amém. Que nós possamos buscar o nosso Deus em todos os vossos corações, que nós enfrentaremos, né? Amém. Vamos orar. Santo Eterno Deus, maravilhoso Pai, graças nós te damos, meu Pai, por tudo, pela vida, pelo ar que expiramos, pelo cuidado que tu conosco. Obrigado pela proteção divina, porque só tu és Deus, não és tu Deus diante de ti. Pedimos a direção do teu Santo Espírito aqui no nosso meio, que tudo seja feito, que seja para honrar e glorificar o teu nome. Senhor, diz, mas tem um ou dois reunidos no teu nome, o Senhor está presente, para aqui tem mais de um ou dois. Sabemos que o teu Espírito Santo está aqui, tem umas cadeiras vazias aqui, mas nós temos a certeza, Senhor, que o teu Espírito Santo está aqui presente em cada cadeira dessa. Amém. Toma os nossos convidados, onde é que ele esteja, meu Pai, toca no seu coração, que ele possa ouvir a tua voz, não seja a nossa, mas a tua voz, quando nós saímos para falar com as pessoas, que o Espírito Santo não seja a porta da sua casa, mas seja a porta do seu coração, meu Pai. E nós possamos fazer a programação para honrar e glorificar o teu nome juntos. E obrigado por tudo. Toma essa programação na tua santa e poderosa mão. Usa a pessoa que vai fazer essa programação. Que seja usado pelo teu Santo Espírito. Que não seja essa pessoa que fale, mas seja o teu Espírito falando por ele. Amém, amém. Nós te agradecemos por tudo, Jesus. Abençoa os vizinhos da direita e da esquerda. Que eles possam olhar para o alto e ver a beleza do Senhor. Toma esse lá da tua santa poderosa mão, a tua cena do esse lá para ouvir a tua palavra, tanto ela com a sua família como nós. Oh Deus, envia o Espírito Santo aqui nesse redor. Amém. Que tiver alguma coisa nesse lar aqui, algum pensamento em alguém, meu Pai, seja repreendido, jogado por terra. Oh Pai querido, Pai amado, Pai de amor, Pai de misericórdia, Jesus, nós te agradecemos por tudo. Continua conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus poderoso. Nesse momento agora é um louvor especial. É um louvor bem conhecido, mas é um louvor que fala muito da grandeza de Deus, da sua bondade sobre nossas vidas. Que nós assim possamos sempre, né, ter essa alegria em nossos corações de sempre a gente desejar, né, a bondade de Deus em nós. Que possamos viver também. Até eu me deitar, eu canto.
Boa noite a todos. Eu não senti o maninho, né? Boa noite. Boa noite. Agora sim, parece que está todo mundo dormindo. Então, Acordar, tem que desse jeito acordar. pode acordar aí. Daqui a pouco a gente vai dormir. Mas é isso aí. Que bom estar aqui novamente. Hoje para poder fazer parte desse momento de adoração, certo? Hoje nós estamos aqui, né, agradecidos a Deus. Temos que agradecer a Deus pelo livramento que nos deu na segunda, né? Aí a gente estava aqui, quando de repente, olha a cobra, olha a cobra, olha a cobra. E aí... eu sei que... Tá registrado no não ficou gravado. Não, é aquela coral. Ficou a fala do irmão ficou, olha a cobra, olha a cobra. Não, tá vendo? Não é a chuva não, Ontem nós tivemos a chuva, não foi possível fazer, certo? Deu muito trovão forte, mas hoje nós estamos aqui. Amigos, hoje nós vamos falar exatamente, é por isso que eu estou falando mudar a cobra, porque nós vamos falar exatamente sobre um assunto que está relacionado a isso, entendeu? Hoje nós vamos dar continuidade ao tema, né, que nós começamos anteontem. Nós falamos a respeito da criação, né, onde Deus criou todas as coisas e Deus descansou no sétimo dia. A Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia de toda a obra que havia feito e Ele abençoou esse dia. Só que Deus deixou algumas orientações para o ser humano. Agora, a pergunta que nós temos que responder hoje com base na Bíblia é: por que existe o sofrimento? Por que existe a dor? De repente, situações acontecem, como aconteceu agora na Califórnia, aí, né, uma situação, um fogo queimando, né? Nós estamos vendo aí cidades, só basta chover aqui na Bahia. Uma semana passada lá no Nepal, né? Teve um terremoto, né? Isso. Na parte da China, na Coreia. Isso. E tem pessoas boas que sofrem, e tem pessoas más que sofrem também. Só que nós temos que entender que Deus não criou uns para serem bons e outros para serem maus. Deus criou o ser humano perfeito. Nós falamos no nossa última reunião, tudo certo, tudo perfeito. Só que Ele deixou uma orientação, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por que existe o mal? No livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11, em Daniel, no capítulo 7, acho que verso 11, 12 também, ali aproximadamente, diz uma coisa muito interessante. Diz uma coisa muito interessante em Daniel e em Apocalipse. Que no céu há milhões e milhões, milhares e milhares. Ou seja, lá em Daniel usa o termo miríades e miríades, entendeu? Mas em Apocalipse aparece milhões e milhões. E o que dá a entender isso? Que há milhões de anjos no céu. Que Deus não criou somente 2, 3, 4, 5 anjos, mas que existem milhões, um exército incontável de anjos. Só que aí acontece que a Bíblia descreve algo muito interessante. Vamos ver o que aconteceu? A Bíblia fala algo muito importante que nós precisamos
ouvir, que está em Apocalipse 12, verso 7. Versos 7 a 9. Apocalipse 12, versos 7 a 9. Por que existe o mal? A pergunta tem resposta nesses versículos aqui. Vamos lá? Apocalipse 12, versos de 7 a 9. Esses versículos, eles têm tudo a ver com o tema de hoje. Nós vamos introduzir com eles, mas nós vamos abrir em outras passagens, rapidamente. Todos acharam aí? Estou procurando ainda. Certo. O Monfinho está abrindo aí ainda, né? Apocalipse 12 descreve duas coisas. Uma mulher descendo, uma mulher, na verdade, né? Que é vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e um dragão descendo do céu. Aí quando você vai para o versículo 7, você encontra a seguinte declaração que nós vamos ler depois de orar. Oração? Pai querido, Deus eterno, nosso muito obrigado por estarmos aqui. Te rogamos que o Seu Santo Espírito fale conosco através da Tua palavra, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Está escrito assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Veja que texto interessante. A Bíblia deixa bem claro o seguinte: houve peleja no céu. Mas como assim? Houve peleja, briga física. Sim. Houve peleja no céu. Essa peleja não foi de ideias. Porque antes, quando eu lia isso aqui, eu achava que era só de ideologia. Mas, na verdade, foi briga física. Os anjos brigaram. E por que eles brigaram? Porque a Bíblia declara que um dos anjos se rebelou contra o governo de Deus. Entendeu? Então, aqui diz que o dragão, ele não tinha mais lugar mais para ele no céu, e ele foi atirado para onde? Para a terra. E aí a Bíblia fala que veio com ele os seus anjos. Agora, no livro de Ezequiel, quando nós abrimos no capítulo 28, nós descobrimos o que foi que aconteceu ali. O livro de Ezequiel, capítulo 28, tem uma profecia de dupla aplicação. O que é isso? É uma profecia que ela se dirige a um rei, a uma nação, mas que no meio dessa profecia tem um recado ali que é direcionado a um outro ser, que é exatamente o que acontece aqui. Aqui está falando sobre o rei de Tiro, mas no meio da lamentação do rei de Tiro, aí o Senhor fala assim, verso 14, Ezequiel 28, 14, diz assim: tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que fosse criado até que se achou iniquidade em ti. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, e diante dos reis te pus para que te contemplem. O que está dizendo Ezequiel aqui? Está escrito assim: tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Esse termo querubim
ele nos remete a Êxodo 25. Vocês lembram o que está escrito lá em Êxodo 25? Quem conhece a palavra vai lembrar. Êxodo 25 diz, 25:8 fala, me farão um santuário para que eu habite no meio deles. E Deus deu uma ordenança que fosse construída o quê? Uma arca, conhecida como Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança tinha um propiciatório, que era a tampa, e no propiciatório tinha o que ali? 2 querubins, que eram o que ficavam ali cobrindo a Arca da Aliança, no qual Deus se manifestava uma vez ao ano, no dia da expiação. Agora, o que isso tem a ver com esse texto de Ezequiel? Porque assim, ó, quando fala, tu eras querubim da guarda, quer dizer, tu eras o anjo cobridor. Isso significa que esse anjo que se rebelou contra o governo de Deus, ele estava cobrindo o trono de Deus. Ele era o anjo cobridor, aquele que estava perto do trono de Deus. Só que aqui está dizendo que ele era perfeito nos seus caminhos, e aí o que aconteceu? Desde o dia que fosse criado até que se achou iniquidade em ti. O anjo começou a se rebelar contra Deus. E aí diz o verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. E aí nós precisamos analisar um outro versículo que vai nos dar luz aqui sobre esse texto. E que versículo é esse? Isaías 14, versos de 12 a 14. Esses versículos, eles estão na lição aqui. Assim, a gente pode, no caso, estar disponibilizando essa lição para vocês, aquele que ainda não tem, entendeu? O estudo bíblico, que ainda não tomaram o estudo bíblico. A gente pode estar, no caso, fazendo essa lição em outro momento também, ou disponibilizando esses versículos. Isaías 14, versos de 12 a 14, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, olha que lá em Ezequiel falava que ele falava no coração, né? Alguma coisa. Eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei e nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui, de acordo com esse texto, o anjo rebelde, ele queria ser o quê? Exaltado como Deus. Ele queria ser adorado. Ele queria ser semelhante a Deus. Só que a rebelião, de acordo com aquele texto de Apocalipse que nós lemos lá, se dá pelo fato de que Deus queria que ele se arrependesse. Mas só que ele não se arrependeu. E aí o que aconteceu? Ele fez algo que foi assim, terrível. Ele fez o quê? Ele convenceu uma terça parte dos anjos a ficar do seu lado. Sabe aquela política? Se tu ficar do meu lado, tu vai ter uma parte no reino. Se tu ficar comigo, eu vou te dar certo cargo. Foi exatamente assim que aconteceu. Que ele, no caso, convenceu os anjos, parte dos anjos, a ficarem contra Deus. Aí vem aquela pergunta:
Por que Deus não destruiu ele logo quando ele se rebelou? Aí é que está a grande questão. Por que Deus não fez isso? Porque Deus é um Deus de amor. E Deus, ele deu um tempo para que o universo entendesse o fato que estava acontecendo com aquele anjo rebelde. Porque, se Deus matasse ele, iria ficar confirmada a tese dele. Porque ele dizia assim, Deus é mau, sua lei é injusta. Ninguém pode obedecer à lei de Deus. E aí o que acontece? Se no caso você vier e desobedecer a ele, ele vem e te mata. E aí, quando ele, no caso, lança essa dúvida, existem anjos que ficam do lado de Deus, outros anjos possivelmente ficaram na dúvida, e tiveram anjos que foram do lado dele. Agora, se Deus, no caso, matasse ele lá no céu, junto com os outros anjos, o que iria acontecer? Os anjos que ficaram do lado de Deus não iriam servir a Deus por amor, iriam servir a Deus por medo. Aí, como obediência para Deus por medo não é obediência, Deus ele deu um tempo, e ele está dando um tempo para que fique claro na mente dos outros anjos que aquele anjo estava errado. Aí então, assim, quando a gente vem para o Gênesis, a gente vai encontrar aquela declaração que nós lemos já na semana, na reunião passada. Gênesis 2, de 15 a 17, diz que o Senhor Deus, Gênesis está na primeira página da Bíblia aí, né? A Bíblia diz que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, não foi assim? E aí o que aconteceu lá? Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também Deus plantou a árvore da vida. Mas a Bíblia diz que Deus disse, no verso 16, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Você pode comer de todas as árvores que tem aí no jardim, disse Deus. Você é livre para você comer o que você quiser. Mas não coma daquela árvore que está no meio do jardim. Porque aquela árvore vai trazer o quê? Sofrimento para você. E claro que o ser humano, né, é livre. E como era no caso, aconteceu que nesse caso o ser humano exerceu mal o livre-arbítrio. O capítulo 3, versículo 1, declara que Eva estava ali, né, no jardim do Éden, mas a serpente era mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher, é assim que Deus disse que não podereis comer de toda a árvore do jardim? Aí Eva responde, né? Eva começa a dialogar com a serpente. E vocês acham que era uma cobra que estava falando ali? De fato era uma cobra. Mas quem era que estava por trás? Isso, quem estava disfarçado era ele. Isso. Quem estava ali por trás era o adversário. Lá em Apocalipse usa essa linguagem que nós lemos agora há pouco. A antiga serpente, o diabo e Satanás e tal. Por quê? Porque aqui diz que ele usou uma serpente para falar com Eva. E a Bíblia diz, né, que a mulher falou que de toda a árvore do jardim poderia comer, mas menos da árvore que estava no meio do jardim, porque Deus disse, dele não comereis, nem tocareis neles, para que não morrais. Deus não falou isso aqui que a mulher falou, né? Mas a mulher disse que Deus havia falado essas coisas. Aí o que aconteceu? Vem
Agora o detalhe. O verso 4 diz assim: é certo que não morrereis, disse a serpente. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe, diz o versículo 5, presta atenção, ó. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, aquela ideia que ele tinha lá do céu, de ser igual a Deus, ele passa agora para quem? Para Adão e Eva. Vocês vão ser como Deus. Só que ele mentiu. Sabe por quê? Lembra que nós lemos aqui, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança, disse o Senhor? Então, por que ele mentiu? Porque Adão e Eva já eram como Deus, eram semelhantes a Deus. Então ele mentiu, ele enganou. Aí então a Eva foi lá e pegou do fruto, comeu, deu para Adão, Adão comeu também. E aí depois eles ficaram. Não sabia, rapaz. Eles, no caso, se envergonharam. E aí eles se esconderam. Agora a Eva ela deveria entender que Deus não fez animal falando. Isso. Não é? Isso. Ela devia cair no chão. Ela vacilou, mas. Na hora ela não enxergou nada. Porque ela estava tão encegueirada pela fruta, né? Isso. Ela podia dizer, mas não. Porque na verdade ela comeu logo pelos olhos, né? Porque a Bíblia declara que a árvore, o fruto era agradável aos olhos. Então ela já ficou logo ali encantada. Então, aí o inimigo foi lá Ela no só outro queria fraco. experimentar do fruto. Só via aí, entendeu que ela estava Mas distraída. se Adão não comesse, podia ser mais ou Não, menos, mais ela menos. comeu. Então, Se ó, Adão, principalmente, ó, tá? nós precisamos aprender uma coisa aqui. Ela comeu, deu Mal um ia medo. ser- Primeiro, Deu um ó, precisamos aprender uma coisa aqui. Deus disse, certamente morrerás. E o Satanás falou, certamente não morrerás. Ô, Jeremias, por exemplo, uma hipótese. A gente, por exemplo, tem uma fruta ali, uma coisa ali. E uma pessoa chega pra gente e diz, ó, não coma aqui. A gente, de teimosa, vai comer. É, Pra ver o que é, pra saber o gosto, o sabor. Então Eva foi a mesma coisa. exato. Mas ó, Mas foi avisada. voltando ao exemplo que eu quero Se dar. fosse avisada, tudo bem. Vamos relembrar o que eu falei na primeira lição. Ó, Satanás pega a Bíblia e torce. Eu falei isso na primeira lição aqui. Torce tudo ele. E por que ele torce? Porque aqui, ó, se você ver o capítulo 2, versículo 15, disse que, de 15 a 17, disse que é certo que não, Morrerás. é certo que morrereis, disse o Senhor. Mas vem o capítulo 3, versículo 4, diz, é certo que não morrereis. Morrerás. O Senhor falou assim, morre. Aí vem Satanás e fala, não morre. Quem é que está certo? Deus. E por que Satanás está errado? Ele acrescentou um não à palavra de Deus e trouxe esse problema todo do pecado. Aí então, meus amigos, a gente só precisa hoje entender que o mal entrou no mundo através de Adão e Eva, no pecado, né? E nisso Satanás começou a tomar conta. Lembra da história de Jó? Ele fala assim, quando o Senhor pergunta, de onde vieste? De rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, ele está dizendo assim, em outras palavras, é eu que tenho um domínio da terra. A mim me foi dado. Resumindo, o domínio está nas mãos de Deus, né? Em outras palavras. Agora, assim, né? Sim. Quem criou o mal foi o Satanás. O diabo, o anjo, né? Mas quem criou Satanás foi Deus. Assim, É um negócio ele não criou o mal. Ele Assim, que ó. se fez o mal. Isso. Assim, não é que ele criou o mal. Havia a possibilidade do mal existir. Deus criou ele livre.
com a possibilidade dele rejeitá-lo. Só que ele escolheu rejeitar o Senhor, como Adão e Eva fizeram também. E Deus já sabia que esse Deus daí já era sabia o diabo. Já ia fazer isso. Deus já sabia que isso ia acontecer. Porque ele queria ser superior a Deus, maior do que Deus. Isso. Não é nessa Agora- parte que ela tá falando. Eu tô Ela falando tá- assim, porque ela já tá falando- sabia que já ia ter isso. Ela está falando no lado que Deus criou alguém que E já já ia, sabia. já Não sabia. sabia que ia fazer o mal. Mas Isso. só que Deus sabia que ele ia fazer o mal, porque também o ponto principal que ele se irou, porque Deus estava junto com Jesus e o Espírito Santo já planejando como criar a terra, Não existe Satanás. criar o mundo. Aí ele, diabilhudo, ele achava que ele também queria estar ali fazendo parte daquela reunião ali. Aí ele se irou mais. Aí foi isso aí que deixou com que, por isso que a Bíblia fala, elevou-se o teu coração, como foi lido aí lá em Ezequiel, né? E ali ele se irou também justamente, foi o início de tudo. Mas ele poderia o quê? Pensar e analisar que ele, como um ser criado por Deus, ele deveria entender. Mas ele teve inveja de Jesus. Por isso que houve lá peleja também no céu. Isso. Agora, só para finalizar essa questão aqui. Por que Deus criou o inimigo, ou na verdade o anjo, sabendo que ele iria se rebelar? Ou porque ele criou o mundo, sabendo que o mundo ia ficar desse jeito? Ó, Deus é onisciente. A gente não entende os mistérios de Deus. Aí, assim, ó, ele escolheu assumir o risco. Porque se a gente for ler Apocalipse capítulo 13, versículo 8, ali está escrito o seguinte, que os que, no caso, não adoram a besta que é um sistema promovido por Satanás, são aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto lá na fundação do mundo. Quer dizer que antes que Jesus, que nós, seres humanos, pecássemos, já havia o plano de salvação. Vocês estão entendendo? Justamente por conta disso aí mesmo, porque Deus sabia que ele ia se rebelar. Porque Deus sabia que ele iria se rebelar, que o mal iria existir. Então, João 3,16, que é aquele versículo que fala assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente Isso. vê também, Demi, que existe o bem e existe o mal justamente para nós termos escolha. Isso. Né? Não viver só naquele regime de viver. Mas só que assim, ó, eu acho assim, que é um trabalho retado. Ele fez isso aí tudo, aí agora vai ter isso tudo daqui a pouco, aí vai separar, vai vir as pessoas. Quem é que garante que depois que tiver isso tudo aí agora de novo, não vai vir outro se revelar de novo? Não. Novo A céu, Bíblia- a oportunidade é aqui. Ó, Não vai ver, não. existe Porque um... aí, no caso, um trabalho retado. Fez isso Não, tudo, Ó, aí agora a gente vive nesse sofrimento tudo, para depois exterminar tudo de novo, para depois vir fazer isso aí. existe um texto aqui, Pra viu? fazer. Aí agora vai pegar as pessoas normais, só se essas pessoas agora for transformadas em robô, para não fazer tudo de novo. Viu? Não, mas Viu, o mano? novo terra, Ó. não, O vai acabar, o mal vai Mas não Viu, vai mano? ter ser humano. Existe um Isso eu tô texto. falando, só se a gente não É for só transformar. entrar, Ó. Vai existir mais dores, É só nada entrar no disso. caminho Vai certo. ser uma terra Aqui, ó. renovada, não vai voltar Ó, mais. deixa eu só falar uma coisa para vocês. Existe um texto aqui que eu não lembro em qual livro está. Eu não sei se é Naum ou se é Abacuque, mas o profeta fala assim, que a angústia não se levantará pela segunda vez. Quer dizer que o pecado não vai existir de novo. E em Malaquias, no capítulo 4, verso 1, está escrito que Deus vai destruir o mal e não vai ficar nem raiz nem ramo. A raiz do mal é o diabo e o ramo são os ímpios. É isso que eu quero dizer. Se nessa nova Então, passagem aí, no ele- caso, a gente já não vai ser como a gente é, normal. Ele- Ser humano assim, com livre escolha no caso.
A gente lá não vai ter mais escolha. Vai continuar tendo livre-arbítrio, só que não vai ter mais a possibilidade do mal existir. Porque já ficou claro. Vai ter o livre-arbítrio para as coisas boas, sem pecado. Isso. O negócio é você seguir o Porque- Senhor certo. Porque a gente vai falar isso a gente pode falar isso em outra Tem lição. lições aí, Jeremias, que falam. Que vai falar sobre isso em outra lição, mas assim, a questão aqui é que depois que tudo for esclarecido, não vai mais existir a possibilidade do mal, porque vai ficar claro que Deus foi justo. Por isso que eu disse agora que Deus está dando um tempo. Se Deus destruísse o diabo logo lá no início, o Adão e Eva, iria ficar essa dúvida. Por que ele fez isso? É que nós estamos vivendo o tempo da porta da graça. Entendeu? O que quer dizer a porta da graça? A oportunidade. E- Oportunidade de arrependimento. E eu preciso falar mais uma coisa para vocês. A Bíblia deixa bem claro uma outra coisa. Entrou. Satanás faz de tudo para nos enganar. Sabia disso? E o povo ainda cai. Ele faz de tudo. E como assim? A gente precisa, assim, claro, precisaremos estudar com mais tempo isso aqui, mas a Bíblia fala de algo que é chamado de tentação. Jesus foi tentado lá no deserto. E ele veio pelo ponto fraco. Às vezes o que é tentação para mim não é tentação para Manu. Às vezes o que é tentação para Manu não é para Roberto. Cada um tem um ponto fraco. Entendeu? Aí Satanás ele pega a gente pelo ponto fraco. Que às vezes uma é a bebida, o outro é o vício na pornografia, o outro é o vício do fumar. E assim Cada vai. um com aquele pecado que Sim, gosta. isso. Aí Satanás ele vai fazendo o quê? Aí ele nos mantém dentro de um cativeiro, digamos assim. Aqueles que não aceitam Jesus, que não reconhecem Jesus como Salvador em sua vida. Mas em Efésios, no capítulo 6, existe uma maneira de a gente vencer esse mal. Diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí vem falando das armaduras, né? Capacete da salvação, espada do Espírito, coraça da justiça, e outras assim que são citadas. Isso quer dizer que nós temos que estar espiritualmente revestidos pelo poder de Deus. Temos que vigiar para não cair nas tentações do adversário. Então hoje, eu quero dizer uma coisa: Satanás nos engana através dos falsos cristos, dos falsos profetas, nos engana às vezes até torcendo a Bíblia, mas Jesus quer nos salvar. Nós falamos aqui a respeito assim, a respeito de Adão e Eva, e é importante destacar um detalhe para a gente concluir. Quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram uma coisa. Eles, daqui diz o texto, né, que eles se esconderam. Eles fizeram roupas de folhas de figueira e se esconderam. E o Senhor chegou no jardim dizendo: onde estás? Aí Adão falou: Senhor, eu estava nu e com medo eu me escondi. E aí ele estava vestido com roupa de figueira junto com Eva. E aí então começa ali um diálogo. Quem foi que fez saber que estava nu? Aí ele fala: a mulher que tu me deu do fruto. Aí depois a mulher fala: a serpente me enganou. Aí quando a gente vai para o versículo 15, né? O Senhor faz uma promessa. Diz assim, ó:
Ele está falando para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Aqui está dizendo que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E aí, viu? Quem era esse descendente da mulher? Foi engembrada para deles. Não fosse ele, andava assim. A Bíblia fala que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. E a Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento que o Senhor Jesus Cristo um dia esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Então, esse texto se refere a Jesus Cristo. E aqui ainda declara que depois o Senhor fez o quê? Pegou, ali possivelmente matou um animal, né? E ali um cordeiro, e representando o próprio Cristo que morreria no lugar da humanidade. E aí ele fez o quê? Roupas para Adão e Eva, e Adão e Eva se vestiram. Quer dizer que Jesus Cristo um dia também nos vestirá com as suas vestes de glória. Então, esse é o plano de salvação também. Eu iria comentar só a parte da origem do mal. Mas como entramos na parte do plano de salvação, o plano de salvação é esse. Jesus nos amou desde o princípio. Antes que você, Manu, nascesse, o Senhor já te conhecia. Antes que você, Mabel, nascesse, antes de tudo, lá dele criado, ele já pensava em você. Olha, Roberto, você imagina que Deus pensou em você lá atrás, antes de criar o mundo? É possível você imaginar isso? Mas Deus, Ele é um Deus de amor. E Ele vai nos dar a vitória se a gente se posicionar do lado dele. Existe uma música que ela fala sobre o grande conflito. E eu gostaria que você que ainda não tomou sua decisão por Jesus, que está indeciso, que está precisando tomar uma posição hoje, porque Jesus Cristo não vai vir buscar aqueles que estão ainda para decidir. Eles vão vir buscar aqueles que se decidiram. E hoje é tempo de vocês se decidirem por Jesus. Enquanto a música estiver sendo tocada, tem uma música que fala de decisão nesse grande conflito. De que lado você vai estar? Do lado de Jesus ou do lado do adversário? Eu estou do lado de Jesus. E que decisão você vai tomar? Essa decisão você vai tomar agora. Tome sua decisão agora, enquanto a música estiver sendo tocada. O apelo que ele está fazendo é o Espírito Santo, para que você venha para os braços do Senhor. Olha que coisa interessante. Na terra houvesse luz, um ser de luz se transformou, tornou-se em trevas vindo contra nós. Grande conflito começou. Então viver, ou deixo o mal levar-me a morrer. Quando estou em Cristo e Ele está em mim, nele eu serei fiel.
bem mais do que vencedor. Em minhas mãos está a decisão, seguir o reino do amor e refletir o evangelho, ou me esfriar e de que lado estou, pra onde eu irei, quem está em mim, a quem eu seguirei, eu escolho ser de Deus, então viver, ou deixo o mal levar-me a morrer. Quando estou em Cristo e Ele está em mim, dele eu serei fiel até o fim. Ele já lutou por mim e fez eu ser bem mais do que vencedor. O eterno ganhou. Então, qual a decisão você vai tomar? Porque, como diz a música, o eterno ganhou no fim. A decisão dela deve ser tomada diariamente, viu? Essa decisão deve ser tomada diariamente. Rapa aqui, ó. E todos nós precisamos se decidir por Jesus. Custavinho lá, meu outro. A gente precisa tomar decisões É, em todos velho. os momentos. A todos os momentos. Então, vamos estar orando agora para que a nossa vida seja uma vida de decisão. Roberto também. Porque na verdade, Deus, ele tem um chamado para nós. Amém. Vamos orar nesse momento. Ó Pai Celestial, nós aprendemos aqui hoje a respeito do grande conflito, a respeito da luta que há no nosso coração. É uma batalha que constantemente acontece, Senhor. E a nossa mente, os nossos pensamentos, muitas vezes são ocupados pelas coisas deste mundo. Mas o inimigo tenta nos destruir a todo momento, Senhor. Senhor, nós te pedimos que o Senhor tome a nossa vida em tuas mãos. Que essa decisão de entregar a vida a Jesus, aqueles que ainda não tomaram aqui, e aqueles que já tomaram e precisam renovar, que seja constante na nossa vida. Amém. E eu entrego, Senhor, a vida desses amigos que estão aqui, seja do Rafael, de Manu, Mabel, de Roberto e de todos os demais, Senhor. Ó Senhor, toma a vida aqui desta família, Senhor. Abençoa também o Gustavo, Senhor. Visita ele também. Mas Deus, que o Senhor esteja cuidando dessa casa, da Dona Rosinha, que a decisão seja tomada diariamente aqui dentro, mas que o Espírito Santo, Pai, habite em nosso coração. E como o Manu falou, Senhor, às vezes a gente se questiona por que essas coisas aconteceram,
mas o Senhor sabe o porquê de todas as coisas. O Senhor criou a nós, seres humanos, porque o Senhor nos amou desde quando o Senhor pensou em nos criar lá na eternidade, mesmo nós sendo pecadores. Obrigado pela morte do Senhor Jesus, que nos salva de todo pecado e nos ajuda a vigiar a cada dia em nome de Jesus. Amém. Que o teu Santo Espírito seja sobre nós. Amanhã nós estaremos de volta, viu? Para mais um programa aqui. Que Deus abençoe vocês e assim trabalhe em nossa vida. Ó, gente, falar que uma coisa aqui aconteceu.